Olá, eu sou o professor Felipe Amorim e nós vamos dar continuidade ao estudo de mínimo múltiplo comum. Esse é o vídeo teoria parte 3, onde nós vamos estudar como obter o MMC. Antes de efetivamente a gente calcular o MMC, vamos verificar o que é o múltiplo de um número. Se o número A é múltiplo de um número B, então A faz parte da tabuada do B. Então eu posso afirmar que o 10 é múltiplo de 5, porque o 10 faz parte da tabuada do 5. Também posso afirmar que o 36 é múltiplo de 6, porque o 36 faz parte da tabuada do 6. Posso afirmar que o 48 é múltiplo de 4. Aí você diria, mas Felipe, 48 não faz parte da tabuada do 4? O lance é o seguinte, quando o professor ou a professora ensina a tabuada pra gente, ele geralmente para no 10, para facilitar o estudo da tabuada, mas isso não quer dizer que a tabuada tem que parar ali. Vamos fazer aqui rapidamente alguns números da tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Bom, seguindo assim sucessivamente, a gente vai chegar em 4 vezes 10, 40. Só que a gente pode seguir essas multiplicações. 4 vezes 11, 44. E 4 vezes 12, 48. Então o 48 faz parte da tabuada do 4. Logo, o 48 é um múltiplo de 4. Então, vamos definir MMC. MMC é o menor múltiplo comum de dois ou mais números. Então, nós observamos os múltiplos desses números, né? A gente compara 2 ou 3 números e quando a gente observa esses números, a gente verifica qual número se repete e qual é o menor número dos que se repete. Então, quando a gente faz isso, a gente obtém o menor múltiplo comum. A forma de escrever, ou seja, a notação para o MMC é essa aqui, ó. Então, para indicarmos o MMC de vários números, A, B e C, e assim sucessivamente, escrevemos o MMC de A, B e C é igual a tanto. Então, o MMC entre 3 e 4 é 12. E se escreve dessa forma. MMC entre 3 e 4 é o número 12. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente obtém esse número. Para obter aquele número 12, uma das formas é utilizar o método das divisões sucessivas. Se multiplicarmos os fatores primos obtidos da decomposição simultânea dos números que se deseja obter o MMC, teremos como resultado o MMC entre esses números. A decomposição em si promove a fatoração dos números. A fatoração não é o MMC. O MMC é o produto que se obtém dessa fatoração. Vamos verificar isso aí. Então, determine o MMC entre 60 e 36. Vamos lá. Primeiramente, a gente escreve o número 36 e o número 60. Faz um traço aqui. E aí, como a gente vai fazer uma decomposição simultânea pelos números primos, então, costumadamente, a gente escreve os números primos aqui para não esquecer deles. E sobre números primos e fatoração, se você quiser saber mais detalhes, está na teoria parte 2. Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Esse conjunto é um conjunto infinito. Escrevi só alguns. Então, a gente começa dividindo pelo primeiro primo, que é o 2, se for possível.
é possível dividir 36 e 60 por 2, porque os dois são pares. Então, 36 dividido por 2, o resultado dá 18. Então, eu coloco o resultado aqui. 60 dividido por 2 dá 30. O resultado eu coloco aqui embaixo. É possível continuar dividindo por 2? Sim, porque 18 e 30 são pares. Então, eu consigo dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 30 dividido por 2 dá 15. É possível continuar dividindo por 2? Não, porque 9 é ímpar e o 15 é ímpar também. Então, eu já utilizei o número 2, eu vou sublinhar aqui. Já não uso mais o 2, agora eu vou usar o 3, se for possível. Como é possível dividir o 9 e o 15 por 3? Eu divido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. É possível continuar dividindo por 3? Sim, pelo menos um dos números é divisível por 3. Então, o 13 é dividível por 3, então eu coloco o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. E na coluna do 36, esse procedimento já acabou. Eu encerro aqui. Repito o número 5, porque ele não foi dividido pelo 3. E o 3 eu já utilizei. Então, separo o 3. Já não vou usar mais ele. Divido por 5, que é o próximo número primo. 5 dividido por 5, o resultado dá 1. E na coluna do 60 já acabou. Porque esse procedimento acaba quando a gente chega na unidade. Daí o MMC vai ser o produto desses números primos. Então, o MMC... Escrevi MMM aqui. Vamos consertar. O MMC entre 36 e 60 será o produto 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Bom, 2 vezes 2 dá 4. Multiplicação aqui. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. E 36 vezes 5 dá 180, que é a nossa resposta aqui. Então, o MMC entre 36 e 60 é 180. Ok? Fazer mais um exemplo, agora com 3 números. 48, 100 e 120. 48, 100 e 120. Vamos relembrar rapidamente os números primos novamente. Dois, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. E a gente começa pelo 2. Sempre pelo 2, se for possível. Como 48, 100 e 120 são pares, então é possível. 48 dividido por 2, 24. 100 dividido por 2, 50. 120 dividido por 2, 60. É possível continuar dividido por 2? Sim, porque os 3 números são pares. Dividindo por 2, então, fica 12. 50 dividido por 2, 25. 60 dividido por 2, 30. É possível continuar dividindo por 2? Sim. O 12 e o 30 são divisíveis por 2. Então, eu continuo dividindo por 2. Aquele que não for possível, a gente repete. Então, 12 dividido por 2 dá 6. O 25 não dá para dividir por 2, então eu repito, 25. E o 30 dividido por 2 dá 15. É possível continuar dividindo por 2? Sim, somente o 6, mas eu divido por 2. Se tem algum número que é divisível por 2, eu coloco aqui. Então, 6 dividido por 2,
3. Repito os demais. Agora, não é mais possível dividir por 2. Então, o 2 eu separo. Não vou dividir mais por ele. Agora eu vou por 3, se for possível. 3 dividido por 3 dá 1. O 25 eu não consigo, então eu repito 25. E o 15 dividido por 3 dá 5. Na coluna do 48 já acabou. Eu cheguei na unidade. É possível continuar dividindo por 3? Não, não é possível. Então eu separo 3. Agora eu vou dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Na coluna do 120 já acabou. É possível continuar dividindo por 5. Então 5 dividido por 5 dá 1. E aqui acabou. Então o MMC vai ser o produto desses números. O MMC entre 48, 100 e 120 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Esse primeiro produto aqui dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 vezes 5 dá 240. E 240 vezes 5 vai dar a nossa resposta, que é 1.200. Então, esse é o MMC entre 48, 100 e 120. Bom, vamos ver agora duas propriedades do MMC. Eu vou estudar só duas propriedades com você, mas existem outras, mas eu vou verificar só as mais importantes. O MMC entre dois ou mais números naturais, onde o maior é múltiplo do menor, é o maior. Ou seja, você tem vários números que são múltiplos entre si e, aliás, um é múltiplo do outro, né? Então o MMC entre eles é o maior dos números. Vamos verificar isso por meio de exemplos. Então o MMC entre 3 e 6 é 6. Porque o 6 é múltiplo do 3. Se nós aplicarmos aqui as divisões sucessivas, que nem a gente acabou de fazer, 3 e 6, é possível dividir por 2, o 6, né? Então eu repito 3. A 3 aqui. Não é mais possível dividir por 2, eu divido por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e acabou. Então, o MMC entre 3 e 6 é o produto. 2 vezes 3, que dá 6, como a gente já estava esperando, conforme a propriedade disse, né? Vamos verificar agora entre 20 e 40. O 40 é múltiplo do 20, porque ocorre na tabuada do 20. 2 vezes 20 é 40. Então, o MMC é 40. Vamos comprovar isso por meio das divisões sucessivas. 20 e 40. Dividindo por 2 dá 10. 40 dividido por 2 dá 20. É possível continuar dividindo por 2. Então, 10 por 2 é 5. 20 por 2 é 10. É possível continuar dividindo por 2, por causa do 10 aqui que é par. Repito, 5. 10 dividido por 2, 5. Não é possível dividir por 2. Veja que eu vou pular o 3. Lembra dos números primos? 2, 3, 5, 7, assim sucessivamente. Nesse caso aqui, ó, eu vou pular o 3. Eu usei o 2. Não é possível dividir por 3, eu pulo para o 7. Então, nem sempre a gente consegue dividir por todos os primos. Dividindo por 5, dá 1 e 1. Acabou. E o MMC, entre 20 e 40, será 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5. 2 vezes 2, 4.
2 vezes 4 é 8, e 8 vezes 5 é 40, como a gente já estava esperando que fosse mesmo, né? De acordo com a propriedade. Então vamos verificar mais uma propriedade. O MMC de dois ou mais números primos entre si é igual ao produto entre eles. Então quando eu estou trabalhando com dois números primos entre si, o que são números primos entre si? Entre esses números, os únicos números que dividem os números ao mesmo tempo é a unidade. Quando você tem os divisores desses números, o único número que se repete dentre os divisores é o número 1. Para você verificar um pouco mais sobre os divisores de um número, veja a teoria parte 1. Então, e lá também eu falo um pouco mais sobre números primos. O 3 e o 4 são primos entre si. O 3 é um número primo, mas o 4 não é primo. Só que entre eles, o único número que divide os dois ao mesmo tempo é o número 1. Então o 3 e o 4 são primos entre si. Logo, de acordo com a propriedade, o MMC entre 3 e 4 é 12, como eu já havia escrito lá atrás, né? No primeiro exemplo. Vamos fazer aqui divisão sucessiva pelos números primos e vamos verificar que essa propriedade está correta. É possível dividir por 2 o 4, então eu repito 3, aqui dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. É possível continuar dividindo por 2, então 3 dividido por 2 não dá, repito 3. 2 dividido por 2 dá 1. E aí, não é possível mais dividir por 2, aqui já acabou. 3 dividido por 3 dá 1. E acabou aqui. Muito bem. Então, a MMC vai ser o produto. Duas vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3, 12. Então, a resposta é 12, como a gente já esperava. 10 e 9. Bom, o MMC entre 10 e 9 é 90. Por quê? O 10 não é primo, o 9 não é primo. Mas os divisores do 10, vamos fazer os divisores aqui, ó. Divisores do número 10. Quais são? O 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Os divisores do 9, quais são? O 1, o 3 e o próprio 9. Tá vendo? O único número que se repete é o 1. Então eu posso afirmar que o 10 e o 9 são primos entre si. Apesar do 9 não ser primo, nem o 10 ser primo. Mas entre eles são primos entre si. Então quando eu estou tentando calcular o MMC entre dois números que são primos entre si, o MMC entre eles é 90. Por que saber essa propriedade? Porque muitas vezes você está resolvendo uma questão sobre MMC num concurso ou na escola, e aí você precisa de agilidade. Então, sabendo essa propriedade, você consegue resolver a questão mais rápido. Mas vamos comprovar que isso aí é verdade. Então, vou fazer aqui o MMC entre 10 e 9. Vou calcular usando o método das divisões sucessivas. Divido por 2 aqui, 10 dividido por 2 dá 5. Não é possível, dividir o 9 por 2, então eu repito 9. Não é possível mais utilizar o 2, eu vou utilizar o 3. 9 dividido por 3 é 3. Divido por 3 de novo, repito 5. Dá 1, aqui acabou. Uso 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, o MMC entre 10 e 9 é 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, vezes 8, 40 vai 4, 90. Como a gente já esperava que fosse mesmo, né? Agora a gente vai verificar algumas aplicações do MMC. Nós aplicamos o MMC quando somamos ou subtraímos frações. Essa é a aplicação mais comum aí na escola, né? Então vamos lá. Vamos fazer essa soma aqui. 3 sétimos com 1 quarto.
De acordo com a regra, quando a gente faz a soma de duas frações em que o denominador são esses números que aparecem aqui embaixo. Quando os denominadores são diferentes, nós fazemos o MMC entre os números que aparecem no denominador e daí o MMC é colocado no denominador que vai aparecer aqui do lado. O 7 é um número primo. O 4 não é primo, mas entre o 7 e o 4, eles são primos entre si. A primeira propriedade que a gente viu lá. Então, aliás, a segunda propriedade, né? A primeira propriedade é dos múltiplos. Então, como o 7 e o 4 são primos entre si, o MMC entre o 7 e o 4 é 28. Tá vendo? Se eu sei a propriedade, eu não preciso fazer conta. Eu já sei que o 7 e o 4 são primos entre si. Então, o MMC entre eles é 28. Se eu quiser, eu faço conta. Vamos fazer. 7 e 4. Fazendo as divisões sucessivas aqui, é possível dividir por 2. O 7 não é, mas o 4 é. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Dividindo por 2 de novo, repito o 7. 2 dividido por 2 dá 1. Não é mais possível dividido por 2, então eu divido por 7. 7 dividido por 7 dá 1. E acabou. E o MMC vai ser o produto. 2 vezes 2 vezes 7. Vou fazer até o produto aqui mesmo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Então, o MMC, vou escrever aqui. O MMC entre 7 e 4 será 2 vezes 2 vezes 7, que dá 28. Mas tá vendo? Eu tive que fazer todas essas contas aqui para chegar no 28. Usando a propriedade, eu chego mais rápido. Daí, 28 dividido por 7 dá 4. 3 vezes 4 dá 12. 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 1, 7. Somando 12 com 7, 19, 28 avos. Muito bem. Novamente, vamos fazer agora o exemplo B aqui. Observe que 8, 4 e 2, o 8 é múltiplo do 2 e o 8 é múltiplo do 4. Então o MMC, como o 8 é múltiplo dos menores, o MMC vai ser o maior, que é o 8. É a primeira propriedade que a gente viu lá. Só que se você quiser, a gente faz conta. Então vamos fazer conta. Só que você sabendo as propriedades fica muito mais rápido. 8, 4 e 2. É possível dividir por 2. Aqui dá 4, aqui dá 2, aqui dá 1. Aqui já acabou. Dividido por 2 de novo. Então 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui acabou. É possível dividir por 2 e aqui dá 1. Acabou. Então, o MMC é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, vou escrever aqui. O MMC entre 8, 4 e 2 é 8. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 5, 5. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes menos 3, menos 6. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 4. 6, aliás, 5 menos 6, menos 1. Menos 1 mais 4, 3. Então a resposta dessa soma de frações é 3/8. Essa foi a primeira aplicação. Uma segunda aplicação é com a resolução de situações problema. Isso aí é mais comum em concursos. Às vezes os professores na sala de aula também cobram. O interessante nessa aplicação é que os problemas geralmente não informam que o método a ser utilizado para resolver o problema é o MMC. Aumenta a dificuldade do problema. Ele não fala para você calcular MMC, mas se você não usar o MMC, fica muito mais difícil de resolver o problema.
Por isso, recomendo fortemente que você faça muitos exercícios, vou grifar aqui, ó. Resolva muitos exercícios envolvendo MMC, para que você, durante a prova, principalmente em provas de concurso, você tenha rápida percepção de que usando o MMC é possível resolver o problema. Então, é importantíssimo fazer muitos exercícios envolvendo problemas com MMC. Bem, vamos resolver um problema aqui que trata de MMC, um problema que caiu no concurso para soldado da Polícia Militar de São Paulo. Vamos ler o enunciado. Com a quantidade de água contida em um recipiente, é possível encher completamente copos de 250 ml cada um, copos de 300 ml cada e copos de 350 ml cada um, e não restará nenhuma água no recipiente. O menor número de litros de água desse recipiente é... Viu? Não aparece aqui no enunciado que você tem que calcular a MMC. É uma dificuldade a mais do problema. Então, nos vídeos que vão conter no canal, nós vamos mostrar lá qual é a estratégia para você identificar num enunciado que esse tipo de problema é um problema de MMC. Nesse momento eu vou calcular o MMC vamos verificar juntos que a gente vai chegar na resposta. Então vamos calcular o MMC entre 250, 300 e 350. 250, 300 e 350. Bom, como eu havia falado, né, é importante a gente colocar os números primos. Escrevi errado aqui, vamos consertar. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Você vai falar assim para mim, mas na hora do concurso eu vou ficar escrevendo números primos. Algumas situações é importante você perder ali 5 segundos, 10 segundos, usando uma estratégia que vai ajudar você a não errar o problema. Então, escreva os números primos. Você vai perder ali 5 segundos, mas que vai ajudar você a não errar o problema. Porque perder alguns segundos é menos prejudicial do que errar a questão. Então, vamos cuidar para que você não erre a questão, certo? Então, dividindo pelo primeiro número primo, o 2. É possível dividir por 2 porque os três números são pares. 250 dividido por 2 dá 125. 300 dividido por 2 dá 150. 350 dividido por 2, 175. É possível dividir por 2 ainda? Sim, porque o 150 é par. Então, dividido por 2. Repito, 125. 150 dividido por 2 é 75. 175 eu não consigo, repito, 175. Não é mais possível dividir por 2, então eu separo 2. E agora eu tento dividir por 3. É possível dividir por 3? Apenas o 75. Como eu mostro lá no Teoria Parte 1, o 75 é divisível por 3, porque quando eu somo os algarismos do 75, eu obtenho o número 12. E o 12 faz parte da tabuada do 3. Então essa é a estratégia que a gente usa para verificar se o número é divisível por 3. O 75 é divisível por 3, então eu coloco o 3 aqui. O 125 não é divisível por 3, então eu repito o 125. 75 dividido por 3 dá 25. O 175 eu não consigo dividir, então eu repito. E agora eu não consigo mais utilizar o número 3. Separo 3 e tento dividir por 5. É divisível por 5 porque todos os números terminam com 5. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5.
175 dividido por 5 dá 35. Consigo continuar dividindo por 5, então 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7. É possível continuar dividindo por 5? Então, divido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aqui já acabou, né? Aqui também acabou. Sobrou o 7. Não consigo mais dividir por 5. Então agora eu vou usar o 7. 7 dividido por 7 dá 1. E acabou. Então o MMC será o produto desses números. Então, o MMC entre 250, 300, 350 será 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 7. E fazendo essa conta, você obtém 10.500. Esses números aqui estão em mililitros, mas a resposta está em litros, ó, que é mais um grau de dificuldade da questão. Então, passando isso aqui para litros, isso aqui é 10,5 litros, e a resposta é letra C. Então, resposta alternativa C. E assim, nós encerramos a nossa aula. Então, deixe os seus comentários e o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no meu canal e clique no sino. Então, quando você se inscrever, vai aparecer a palavra inscrito e o sininho. Daí você clicando no sininho, você recebe as notificações de quando a gente lançar novos vídeos. Até a próxima aula e tchau, tchau!